Shalom, shalom, amados. Glória a Deus, Deus nos abençoe, Deus trate conosco nesta noite, neste sábado. Eu quero já anunciar para cada um de vocês que a partir do dia 13/11, às 7 horas da noite, será um domingo, nós começaremos os nossos cultos ao vivo, amém? Em nome de Jesus. Então, nesse dia mandaremos um link para você, para que você possa acompanhar da sua casa. E depois, às quintas-feiras, a partir do dia 17/11, nós também teremos culto ao vivo, também enviaremos o link, amém? Em nome de Jesus. Então, eu gostaria que você começasse a se organizar para poder acompanhar, para celebrarmos juntos, para adorarmos ao Senhor, para que nos dias de domingo nós possamos fazer a Santa Ceia do Senhor, para que possamos estar juntos adorando o nosso Deus. Amém? E eu quero te deixar uma palavra a respeito do que é um culto. Culto é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E quando nós vamos nos reunir como congregação, aí nós fazemos uma celebração. Por que eu quero te explicar isso? Porque às vezes nós podemos achar que o ambiente de culto é apenas aquele no qual nos reunimos, temos mais gente ao nosso redor, num lugar reservado ou numa live. Ah, então eu estou cultuando a Deus. Não, o culto é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, como você leva o seu dia a dia? Como eu levo o meu dia? Como nós chamamos a presença de Deus? No que eu mais penso? A que eu mais dedico? Como eu passo as minhas horas dando a primazia para Deus, dando as primazias para os problemas? Como que eu me manifesto no meu dia a dia? Então, isso será o meu culto. Amém? Então, quando nos reunimos, aí sim, nós temos uma celebração. Não é apenas um culto. Às vezes nós falamos, vamos ao culto. E aí, naquela meia hora não, né? Muito pouquinho, mas naquela cultos mais demorados, 3 horas, 2 horas, às vezes aqui no nosso caso, 40 minutos, 1 hora. Então nós pensamos, eu estou prestando culto ao meu Deus. Não, querido. Palavra de Deus, culto, se você pesquisar no hebraico, é uma palavra que vem de cultivar. E quando cultivamos, é o que nós fazemos no dia a dia. Amém? Cultivamos algo diante do Senhor. Então, quando nós estamos no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, na nossa movimentação, na nossa profissão, nós estamos cultivando algo. E para quem vai esse algo? Para Deus ou para o adversário, para nós mesmos? Então, nós precisaremos sempre estar posicionados a quem cultuamos, em nome de Jesus. E a termos o que é verdadeiramente uma celebração, quando nos reunimos como irmãos, como igreja do Deus vivo, como corpo de Cristo atuante na terra, aí sim nós fazemos uma celebração. Amém? Em nome de Jesus. Agora, amados, hoje eu quero trazer também uma notícia a respeito que essa é o final de uma temporada que o Senhor deu para a minha vida como pastora, como ministra da palavra. Agora, a partir dessa próxima semana, como já disse, no domingo, começaremos algo novo, no domingo ao vivo, e a partir de às quintas-feiras também. E o que eu quero trazer? Eu quero trazer exatamente um momento de gratidão, um momento de fechamento, o que está acontecendo nas regiões espirituais, o que o Pai está trazendo para nós, para que você saiba exatamente como se posicionar a partir desse momento que essa palavra vai chegar na tua casa, ao teu ouvido, para que você saiba que o Senhor mudou a atmosfera sobre a minha vida. Então, eu, como a ministrante da palavra, preciso passar para aqueles que estão recebendo a palavra, saibam o que a partir de agora nós começaremos a ministrar de um outro lugar espiritual. Meu esposo, o pastor Alexandre Monteiro, já tem acompanhado aqui, tem feito algumas palavras, trazido algumas palavras, mas agora aprove o mudarmos até a parte do dia. Então, está mudando todo o ambiente. Houve uma mudança de sacerdócio. E a palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 12, fala: muda-se o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. E eu quero trazer para você hoje a palavra aqui no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas essas palavras. Então, amados, Moisés havia trazido ali as tábuas, né, da aliança, as tábuas do concerto, havia trazido as leis que deveriam ser seguidas pelo povo. O povo tinha acabado de dizer: não, nós vamos seguir tudo aquilo que Deus falou conosco, nós vamos seguir.
e havia ali um mandamento, uma ordem, e o Senhor estava falando a respeito de um sangue substituto que verdadeiramente poderia colocar sempre o povo diante da presença de Deus. Uma vez por ano, um sacerdote, no dia de Yom Kippur, ele fazia ali a sua entrada e todos os pecados da nação eram perdoados, eram lavados e o povo tinha acesso e havia uma movimentação dentro daquele lugar chamado tabernáculo para que os pecados diários fossem sendo perdoados e tudo mais. Só que quando Jesus Cristo veio, no dia anterior à sua morte, ele falou: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice que vai ser derramado a favor de vocês. E esse também é o meu corpo, que será moído a favor de vocês. Eu vou ser destruído no meu sangue e no meu corpo, para que vocês tenham vida. E quando Jesus faz isso, a palavra de Deus no livro de Hebreus diz que ele não era um sacerdote segundo a linhagem de Arão, ele é um sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Então, nesse sentido, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter uma mudança de sacerdócio. Não é mais a geração de Arão que se movimenta para fazer uma apresentação do povo diante de Cristo, que é essa de Deus, que essa é a função do sacerdote. Uma das funções do sacerdote é se apresentar diante do Pai para que o povo fosse recebido diante de Deus, para que o povo fosse justificado pelo sangue substituto daquele animal. Agora, Jesus Cristo não. Ele se entregou como um animalzinho, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora ele se apresenta diante do Pai através do Espírito Eterno para trazer algo diferente para nós. E esse algo diferente é o que mais nos importa. Por isso eu estou falando, nós estamos mudando de ambiente espiritual. Por que estamos mudando? O ambiente o qual Moisés inseriu o povo era um ambiente de obediência, de uma manifestação do Espírito descendo por fora do homem, para que ele pudesse, pela fé, obedecer aquilo que estava sendo falado. Ele tinha uma fé naquele sacrifício que o levaria na presença de Deus e ele continuaria sendo justificado diante de Deus. Isso era por fora. Tanto é que o animalzinho e havia todo um ritual que as pessoas poderiam observar normalmente. Agora, o que Jesus está falando? Eu venho para interiorizar a lei. Sabe por que ele fala de interiorização da lei? Por que Jesus fala isso? Eu quero internalizar a lei. Sabe por que Jesus fala isso? Conforme ele vai falando lá em Mateus, nas bem-aventuranças 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai trazendo a respeito de tudo aquilo que era fora passa a ser por dentro. Olha, a palavra disse, não matarás, mas agora eu digo, se você tiver no teu coração um sentimento para com teu irmão que o chame de tolo, você está sujeito a uma penalidade. Então o Senhor vem e ele coloca o pecado por dentro agora, uma manifestação daquilo que o homem pensa, sente. E ele fala: olha, do coração do homem procede todos os maus desígnios, os adultérios, a loucura, os assassinatos, tudo aquilo que a lei exteriorizava e colocava depois sobre um animal. Jesus vem e fala: isso está por dentro de você. Então, o que Jesus veio fazer? Jesus veio conquistar o homem por dentro. Jesus veio trazer a natureza dele dentro de nós, para que nós, porque agora temos a natureza de Cristo, possamos dar um resultado muito superior àquilo que a lei estava falando. A palavra de Deus nos diz que Jesus ele é a representação da própria lei. Então, nós precisamos entender que Jesus, nele mesmo, quando ele se entregou, ele estava falando: eu venho para cumprir a lei. Só que vocês não têm condições de cumprir essa lei. Todos os 613 mandamentos que foram deixados, vocês não têm condições. Mas eu cumpro todos os 613 mandamentos, porque eu não tenho pecado. Eu vou para a morte, me levanto da morte, porque eu sou inocente, e eu justifico vocês de cada uma das 613 determinações que haviam sido deixados para o homem cumprir. E porque agora eu habito dentro de vocês e vocês têm a minha natureza, vocês podem se apresentar diante de Deus falando para Deus: Deus, ainda que eu não consiga os 613 cumprir tudo, mas o meu Cristo cumpriu e eu estou numa caminhada de perfeição, dia após dia, porque há uma nova natureza em mim. E é exatamente essa nova natureza a qual eu quero anunciar para você que está chegando nesse ministério novamente. Nesse ministério, através de uma cobertura que agora vem de uma paternidade. Ah, mas como assim? Uma pessoa chega e ela pode mudar todo o ambiente? Sim, pode.
Porque até um tempo, amados, a pessoalidade do meu esposo não estava no meu ministério, porque haviam circunstâncias que nos impediam disso. Mas Jesus veio, retirou essas circunstâncias, e agora o meu esposo pode me trazer não apenas uma paternidade, porque ele recebeu uma paternidade do Cristo vivo, e ele pode me trazer também um novo tempo em que eu não sou mais uma viúva. O Senhor fala: o teu Criador é o teu marido, e o Pai, o Deus Pai, por causa da natureza do Cristo vivo, em mim, em nós, ele também se torna aquele que me sustenta para a filiação que eu tenho em Cristo. E às vezes nós podemos pensar assim, mas um homem vai trazer essa representação? Amados, porque às vezes você e eu andamos debaixo de orfandade e viuvez. Se não temos um homem para representar essa manifestação na terra, porque às vezes você e eu andamos debaixo de viuvez, mesmo sendo casadas. Porque você e eu andamos debaixo de uma orfandade, mesmo tendo pai, às vezes natural na terra. Sabe por quê, amados? Porque a figura masculina na nossa vida, ela foi deteriorada. E temos muitos movimentos atuais trabalhando para que essa figura masculina fique mais deteriorada ainda. Nós temos muitas coisas, o feminismo dentro da igreja, nós temos a manifestação das feridas dentro de nós, que olhamos e falamos: ah, meu pai não foi um bom pai, olhamos, nosso marido não foi um bom marido, ou nós tivemos alguma coisa que nos traumatizou com uma figura de autoridade masculina. Então, esse ambiente agora dentro do meu ministério, em particular, ele está sendo alterado, porque aprove ao Senhor tirar a minha vida de um lugar espiritual e a vida do meu esposo de outro lugar espiritual e nos unir para completamente podermos fazer a obra do Senhor à maneira que Ele quer. Então, é isso que eu quero te anunciar. Talvez para você esses termos pareçam um pouquinho estranhos, pareçam um pouquinho diferentes, mas eu quero dizer que eles são bíblicos. Viuvez, na parte de andar sem marido, sem cobertura espiritual, amados, ela é algo bíblico. A palavra de Deus diz que a esposa precisa de uma cobertura. Depois você veja lá em Coríntios, capítulo 7. A esposa precisa da cobertura do marido. E a palavra de Deus, ela deixou dois fundamentos para nós, amados, a respeito de a mulher, diante dos olhos do Senhor, ela é sempre alguém que precisa ser gerenciada, governada. A mulher em si mesma, ela não tem cabeça. A mulher não foi preparada nem programada por Deus para ser cabeça. Ainda que aos olhos de muitos nós vamos ter mulheres que estão em destaque e o marido parece que está um pouquinho atrás, mas isso não quer dizer que quem governa a vida daquela mulher no Senhor são os maridos, porque os maridos é que as liberam para que estejam numa posição de maior destaque do que o marido. Então nós precisamos entender um pouco melhor esse assunto e é exatamente isso que eu quero trazer para você hoje. Eu quero trazer para você que o ambiente ministerial dessa pastora aqui mudou. Graças a Deus por isso. E eu te chamo para celebrar, eu te chamo para pedir para Deus. Deus, testifica no meu coração que a mudança foi para melhor. Testifica no meu espírito que isso que a tua filha está falando é verdadeiro. Testifica, Senhor, no meu coração, através da tua palavra. Não estou falando de sentimento, não estou falando de você ser regida através daquilo que você pensa ou que você acha. Porque, amados, achismo e pensamentos e sentimentos, ele pode te levar a um lugar onde você se afaste daquilo que o Senhor tem para você. O Senhor está nos chamando para vivermos de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá respaldo. Se você pegar Gênesis capítulo 17, você vai ver ali Abraão se apresentando diante de Deus e Deus dando ordem para ele: olha, circuncida a tua casa. Você circuncida os teus meninos e você se circuncida também. E eu falei naquela época que eu li, eu falei: Senhor, e para a mulher, como que a mulher vai entrar na tua aliança? Eu queria que a mulher entrasse na aliança. Sim, a mulher não tem aliança com o Senhor. Nós não podemos circuncidar, não temos órgão para isso. E eu fiquei ali absurdada, vamos colocar assim, com aquele entendimento, porque se a aliança é só para o sexo masculino, o que se fará conosco? Nós não tínhamos aliança naquela época e o Senhor veio prontamente ao meu auxílio e falou: não, filha, a mulher ela tem uma representação. A representação dela é o pai e depois o marido. Eu nunca fiz a mulher para entrar na aliança, entre aspas, diretamente comigo. Eu sempre fiz a mulher para ficar debaixo de uma aliança de alguém que fosse do sexo masculino. Primeiro o pai a protege, primeiro o pai a guia,
Primeiro o pai a instrui. Primeiro o pai a cobre num serviço sacerdotal, num serviço profético, num serviço de reinado. É o pai que a cobre. Depois, quando chega o tempo dela se casar, ela vai e é entregue ao esposo. E o esposo dá continuidade àquilo que um bom pai realizou. Profecia, sacerdócio e reinado. Então, amados, é para isso que Deus te chamou e me chamou. Hoje eu quero falar um pouco com as mulheres e também um pouco com os homens, para que os homens possam se posicionar em relação às suas esposas. Porque às vezes os homens, amados, estão tão desapercebidos que deixam a sua esposa em linha de frente, deixam a sua esposa fazer todo o serviço sacerdotal, deixam a sua esposa ser a coluna da casa. Amados, a esposa, ela pode ser a coluna da casa, enquanto o sacerdote, que é você, homem, não se posiciona. Mas a partir do momento que você se posiciona, pode ter certeza, e a sua mulher tiver um espírito manso diante do Senhor, ela vai ficar muito feliz, porque muitos pesos vão sair das costas dela. Às vezes você a coloca para decidir o que nós vamos fazer com o carro, o que nós vamos fazer, que cidade nós vamos morar, o que é isso, o que é aquilo. E você vai entulhando a sua mulher com coisas que, na verdade, ela não foi feita para decidir. A decisão final, homem, é sua. E a sua esposa precisa estar guardada pelo teu sacerdote. A palavra de Deus diz que a mulher é o vaso mais frágil. Isso não quer dizer incompetência, isso não quer dizer que ela tem que ser anulada, isso não quer dizer que ela vai ficar lá atrás, como às vezes vemos, não é? É uma das coisas assim que me trazia muita tristeza. A mulher com aquele rumo de filho atrás, o marido andando com a Bíblia debaixo lá na frente, e a mulher com os filhos carregando, puxando, meio correndo sim. Coisa horrível de nós vermos. Ao invés do marido estar ali auxiliando, ajudando, não é? A mulher encaminhar os filhos, atravessar a rua, fazer todas as coisas. Então, nós imaginávamos aquilo que estava acontecendo dentro de casa. O marido na frente e a mulher atrás, tendo que fazer toda a parte dos filhos e outras coisas mais. Mas eu creio que o Espírito Santo vai te dar entendimento dessa palavra, para que você e eu possamos cada vez mais nos posicionar naquilo que é a palavra do Senhor. Então, eu quero deixar essa palavra, amados, que a partir do momento que temos um esposo que se posiciona, a mulher precisa abrir espaço e falar: vem aqui, meu marido. E o esposo agora começa a dar as direções, porque ele vai entrar na presença do pai, vai trazer os direcionamentos e aquela mulher vai ajudá-lo, testificando, dando uma palavra de auxílio, como a mulher virtuosa de Provérbios 31. Então, amados, essa palavra ela é muito séria. Talvez a gente não consiga entender a profundidade dela, porque eu estou trazendo a respeito de uma lei do Velho Testamento, na qual Moisés está falando: olha, esse é o cálice da aliança. E Jesus vem e fala: esse é o cálice da nova aliança, porque Jesus veio nos fazer filhos de Deus. Então, quando o marido assume, ele está falando para a mulher: mulher, eu te assumo agora como vaso mais frágil. E você vai para o seu lugar que te é de direito, você é uma auxiliadora idônea. O marido não vai, amados, depreciá-la, porque o marido vai ter na mente dele, Efésios, capítulo 5, que fala do posicionamento do marido para com a esposa. O posicionamento do marido para com a esposa é aquele que morre por ela. Então fica fácil de você começar a se submeter a alguém que morre por você, assim como Cristo morreu pela igreja. Se seu marido estiver verdadeiramente alinhado com aquilo que Deus quer para a vida dele, ele vai morrer por você. Aí vai ficar fácil para nós. Porque vamos saber que ele não está fazendo aquilo por mandar, por ser mandão, por ser a pessoa. Não, eu quero ter a palavra final. Não é por causa de orgulho, mas porque ele entrou debaixo do temor de Deus para gerenciar a tua vida e a minha vida. E isso vai nos facilitar muitas coisas. Talvez para você, pastor, esse é um conceito meio retrógrado. Mas eu quero te dizer que a Bíblia, aos olhos dos homens, ela pode ser conservadora e retrógrada. Mas ela não sai de moda, amados. Ela não sai de moda, porque ela é eterna. Então, nós precisamos pautar as nossas vidas para aquilo que a palavra de Deus diz e não aquilo que o feminismo, a filosofia humana ou que a filosofia grega, romana quer entulhar a nossa mente de um distanciamento daquilo que são as realidades da palavra de Deus. Então, eu te convido hoje para se posicionar e para você se alegrar comigo diante de um ministério agora que vai ser mais completo. Diante de um ministério que chegou numa mudança de temporada, diante de um ministério que nós teremos mais alguém capacitado por Deus para fazer a obra do Senhor de acordo com aquilo que Ele está fazendo nesse momento. Então, eu te convido, querida, para que você busque a presença de Deus. Fale com Ele. Cristo, quando veio, Ele mudou o sacerdócio e Ele interiorizou a lei.
E ele deixou a lei agora para ser cumprida não na força do nosso braço. Você entende isso? E quando nós estávamos ali pela lei de Moisés, havíamos toda uma exigência. E o Espírito Santo vinha de dentro para fora. Perdão, de fora para dentro, mas agora em Cristo Jesus nós temos Cristo de dentro para fora, nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir desse momento não cumprimos mais a lei à maneira de Moisés. A lei continua boa, santa, perfeita, como diz a palavra de Deus no livro de Romanos. A lei continua sendo quem ela é, santa, mas a maneira de cumpri-la é totalmente diferente. Assim também eu quero te avisar que a maneira de eu cumprir agora as minhas funções dentro de um ministério que Deus me deu é um pouco diferente, porque não terei que estar mais à frente de tudo, decidindo tudo, buscando a presença de Deus para que Ele me norteasse, porque eu não tinha um sacerdócio sobre a minha vida. Mas agora, pela misericórdia do Senhor, eu tenho esse sacerdote, porque o Senhor, aprove ao Senhor me dar essa bênção, esse presente. Há tanto tempo buscado, e eu estou feliz com isso, estou rejubilando, e eu quero te dizer também, querida, às vezes você está trabalhando no teu casamento há muito tempo sozinha. Às vezes você está educando os teus filhos e cuidando da sua casa há muito tempo sozinha, decidindo muitas coisas, está sobrecarregado para você. Está difícil para você. Parece que manter o sacerdócio na presença de Deus está tão difícil, tão pesado. Eu quero dizer, há esperança para você. E é com essa palavra que eu quero fechar esse tempo, essa temporada na minha vida. E quem sabe, muito em breve, a sua vida vai ser abençoada para que o Senhor também estabeleça um tempo de uma organização perfeita dentro do seu círculo familiar. Porque uma organização perfeita, o seu marido posicionado e você junto com ele, caminhando na presença de Deus, posicionados em Deus. E depois no seu ministério também, as coisas sendo colocadas em ordem. E você tendo alguém a quem recorrer, um ombro a quem chorar. Amados, eu tenho ainda a paternidade do apóstolo Éder Gregório, que é uma bênção na minha vida. É um homem de Deus, amados. E ele me sustentou, me orientou, me deu muita, como que eu posso dizer, mas, pastor, o que é que você quer? Quando as coisas estavam muito ruins, eu falava, ligava, eu posso. E ele falava, mas o que você quer? O que você decidiu? Então ele me levava àquilo que eu estava buscando. E graças a Deus por essa mão firme. Graças a Deus por todas as palavras, orações que ele fez pela minha vida e me auxiliou a chegar aonde eu estou, amados. Mas eu quero te dizer, querido, há esperança para o teu casamento. Há esperança para o sacerdócio do seu esposo. Não saia da posição, continue gerando. A mulher santa santifica o marido. Continue gerando. Deixa Deus colocar essa palavra no seu coração. E continue gerando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue gerando. E eu quero te dizer, querido, que a partir do momento em que o seu esposo descobre que há uma missão na vida dele, oh, que coisa tremenda, maravilhosa. Que você vai poder agora fazer parte da missão que ele tem. E você vai entrar numa submissão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vai trazer descanso para você. Então, hoje eu entendo que agora eu estou debaixo de uma submissão. Uma coisa que eu busquei há muito tempo. O Senhor me deu a graça de cavar as águas profundas. E eu quero te dizer, querida, que nenhuma das tuas dores, nenhuma, estão desapercebidas diante do Senhor. Nenhum daqueles momentos em que você e eu somos esposas ou fomos esposas de marido vivo, sabe aquela expressão, tudo que eu tenho que fazer é sozinha, Jesus? Nenhuma delas, dessas manifestações das quais você passou e você chorou e você se entristeceu, estão desapercebidas diante do Senhor. Elas estão todas lá anotadas no caderno das lágrimas, porque temos um livro das lágrimas lá no céu, o Senhor onde está anotando as nossas lágrimas e no tempo certo, Ele coloca todas as coisas em ordem. Então, eu gostaria de deixar essa palavra de incentivo para você. Essa palavra de encorajamento para você. Não perca o teu casamento. Não pare o seu casamento. Não deixe de lutar pelo teu casamento, porque a família é algo instituída pelo Senhor. E Ele tem prazer em fazer o sol parar e a lua se deter para nos ajudar a levarmos uma aliança tão profunda adiante. Uma vez, ouvindo o pastor Luciano Subirá, ele foi pregar a respeito de casamento num determinado lugar, e ele trouxe lá, e o rapaz estava querendo se separar da moça, e antes de pregar nesse casamento, ele teve essa experiência, e depois ele trouxe essa palavra no casamento. Que o casamento ele é uma instituição tão maravilhosa,
E Deus, para cumprir uma aliança, preste atenção nisso. Deus, para cumprir uma aliança, ele fez o sol parar e a lua se deter. E era uma aliança, amados, que foi feita no engano. Era uma aliança que os gibeonitas chegaram e se apresentaram diante de Josué usando de estratégia, usando de engano, falando: nós somos um povo de muito longe, ouvimos aí algo a respeito de vocês, então nós queríamos entrar em aliança. E na verdade não era um povo da terra que deveria ser destruído. Mas o Senhor, depois que Josué fez aquela aliança, o Senhor honrou a palavra de Josué. Ou seja, aliança é coisa séria. Aliança é coisa muito séria. Então, o casamento é uma aliança diante dos olhos do Senhor. Então, ele vai fazer, sim, o tempo parar a teu favor. Vai fazer sol, detente. Lua, fique quieta. Eu vou trabalhar enquanto isso. Não estou falando para você que será fácil, nem que será do dia para a noite. Eu estou falando para você que se você perseverar, o Senhor vai te dar aquilo que ele tem te prometido. Amém? E você poderá se regozijar comigo. Você poderá falar: não, valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez ele foi fiel. Então, amados, é isso que eu queria trazer a respeito dessa mudança de sacerdócio. Então, por isso, vamos começar um trabalho presencial aqui, né, na nossa cidade, que é Duartina. Começaremos um trabalho presencial às quartas-feiras e depois teremos os cultos a partir do dia 13 do 11, domingo, às 7 da noite. Espere que nós vamos enviar o link para você. E no dia 17, que vai ser uma quinta-feira próxima, sem ser essa, na outra, começaremos também às quintas-feiras, aí vai ser às 20 horas da noite. Amém? Entenda que a missão está na responsabilidade do homem e a submissão da nossa responsabilidade. E graças a Deus, para mim, chegou o tempo da submissão. Amém? Porque a minha missão de gerar o meu esposo para Deus foi cumprida. Aleluia! Graças a Deus por isso. E agora vamos juntos, de mãos dadas, caminharmos naquilo que o Senhor tinha preparado para nós, desde antes da fundação do mundo. Ele é bom. Amém? Então, pega a tua ceia, em nome de Jesus, vamos celebrar ao nosso Pai. Vamos pegar a nossa Santa Ceia e falar: um cálice novo para mim. Não é na lei de Moisés, tem um pão novo para mim, tem algo novo, totalmente novo, maravilhoso para mim. E é nesse poder, é nessa graça que eu vou caminhar com o meu Deus. E eu serei estabelecida nos lugares altos. Minha casa será estabelecida nos lugares altos. Então vamos selar essa aliança com o Senhor. Cuide da sua vida, cuide-se de si mesmo, não se iluda, amém, com nada. Tenha atenção, nós estamos em momentos difíceis de transição no nosso Brasil. Estamos em um momento de vigilância. Vigie o que fala, vigie o que vê, vigie o que ouve, para que nós não sejamos contaminados com a grande movimentação que está acontecendo. Deixa eu só fazer uma parte em relação a isso. A palavra de Deus diz que há muitas vozes no mundo e todas têm um significado. Mas nós precisamos ouvir o som da voz do Senhor. E o que o Senhor está falando nesse dia para você e para mim é o mais importante. Não vá para a palavra de Deus para fazer as outras vozes se cumprir dentro da palavra, não faça o caminho contrário. Nós precisamos primeiro ouvir a voz de Deus para depois ir colocando todas as outras vozes em ordem. A prioridade é a palavra de Deus, depois aquilo que as outras pessoas estão dizendo, dentro do crivo da palavra de Deus. Amém? O nosso Deus, ele é eterno, ele é bom, ele é perfeito. Tudo que ele faz é com perfeição. Então, vamos crer que ele está no controle de todas as coisas. Continue a sua oração. Você podendo, faça o teu altar de adoração para fora da sua casa. Vá até a sua cidade, ande por lá, ore ao Senhor, levante altares de adoração. Fale: Senhor, eu continuo contigo, eu estou me posicionando em relação a isso que está acontecendo no meu país. Eu não quero, Senhor, fazer parte de um povo omisso e passivo. Eu quero ser pacífico. Eu quero ser pacífica, mas não quero ser passivo. Não quero ficar de braços cruzados e depois falar: não aconteceu nada. Deus está esperando a tua oração e a minha oração para encher o cálice. Para encher o cálice do juízo que ele tem para derramar sobre a nossa nação. Amém? É tempo de guerra, amados. Em todos os níveis é tempo de guerra. Graças a Deus que o Senhor tem levantado o seu povo para esse tempo. Então, aliste-se no exército do Senhor e pergunte para ele o que o Senhor quer que eu faça. Qual é a minha parte nisso? Onde eu posso influenciar com a verdade nisso tudo? Não seja omisso, amém? Não seja omissa, mas se posicione. Deus me falou.
E eu não estou falando de revertermos uma situação política e ideológica, estamos falando de chamarmos à existência a vontade de Deus na terra. E ele vai cumprir o propósito dele. É isso que nós precisamos, uma igreja forte, uma igreja corajosa, porque o Senhor diz na sua palavra em Daniel, o povo que conhece a Deus se torna forte, faz proezas. Deus está esperando que nós nos tornemos fortes. Amém? Em nome de Jesus. E nessa semana que se inicia, lembre-se, eu cultuo a Deus de segunda a segunda. E depois, no domingo, eu tenho um tempo de celebração. O meu culto é o meu dia a dia. Como eu vou me comportar nessa semana. Amém? Vamos celebrar ao Senhor. Em nome de Jesus. Papai, eis aqui esses elementos, corpo, sangue. Obrigada pela nova aliança no teu sangue, porque ela interioriza a vida de Cristo para dentro de mim. Ela vem, Senhor, para trazer a nós, ó Rei da Glória, a perfeição que nós mesmos não teríamos. Mas nós podemos nos apresentar diante de Ti na perfeição que há em Cristo Jesus e sermos feitos filhos de Deus, nos quais tu tens prazer, conforme vamos nos entregando ao conhecimento e ao bom cheiro de Cristo. Muito obrigada pelo Cristo vivo, obrigada pelo teu Espírito que está dentro de nós. Vem, Senhor, e faz esta obra cada vez maior, ó Rei da Glória, de nos tornar santos, como santo tu és. Ajuda-nos a entrarmos no processo de santificação, porque a santidade tu nos deste através de Jesus Cristo. Mas há um processo de santificação e tu estás nos chamando porque queremos te ver. Sem santificação, ninguém verá Deus. Então queremos, ó Rei da Glória, que esse processo se expanda e sabemos que podemos contar com o teu corpo e com o teu sangue para que esse processo seja verdadeiramente desencadeado em nós, cada vez mais forte, cada vez mais profundo. E assim venhamos a desenvolver a salvação com temor e tremor diante daquele que tudo vê. Muito obrigada, papai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cear, amém? Oh, meu Deus, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Tu és o Senhor. Recebe esse culto, por favor, por misericórdia, recebe-nos. Recebe-nos, ó Deus, e opera infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Tu és o Senhor. Muito obrigada, papai. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Deus Filho. Tu és bom. Em nome de Jesus. Amém. Está encerrado. Até domingo, com a Santa Ceia do Senhor, dia 13, às 7 horas da noite. Nós enviaremos o link, então, para vocês. Shalom, shalom. Até mais. Obrigada. Graças a Deus.